Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de receber aqui a Carolina Andrade, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais, Carol. Obrigada, Ian, prazer é meu. A Carolina Andrade é design de interiores e nós vamos falar sobre esse tema, a importância de uma decoração para viver mais, para viver com tranquilidade. Qual é o papel do design de interiores quando o assunto é trazer conforto à vida de todos nós, Carol? Então, Ian, o design de interiores, ele impacta em vários segmentos dentro do residencial, do comercial, né? Desde a iluminação, desde o trânsito entre os móveis, e isso tudo influencia, né? Do bem-estar, na praticidade do dia a dia. Então, assim, bem-estar está voltado a muita coisa, voltado com o clima que se está naquele ambiente, com a iluminação, se você enxerga bem, se a cadeira que você está sentada é confortável. Então, isso tudo é um papel de design de interiores, especificar e desenhar, inclusive, projetos, por exemplo. O design de interiores, ele pode seguir várias linhas, como um design... um light design que trabalha só com iluminação, sou especialista em iluminação, né? Como ele pode seguir uma linha de um design de móveis, que ele projeta móveis, então é uma coisa bem ampla. Então, sim, a gente tem um papel que a gente pode trazer mais bem-estar para um ambiente ou até para um local de trabalho, porque a gente não faz só residencial, a gente trabalha com corporativo, com comercial, então ambientes comerciais que a pessoa se sente mais à vontade, um restaurante que dá vontade de você não sair, né? É muito mais agradável, a iluminação é agradável, a cadeira é agradável, diferente de locais que às vezes você chega e, meu Deus, eu tenho que botar o celular para poder iluminar, para poder enxergar o cardápio. Então, isso tudo está voltado com um bom projeto de um design de interiores, né? E hoje tem uma aceitação? As pessoas têm essa preocupação, Carol? Então, eu acho que cada vez mais a nossa profissão ela está sendo mais vista de uma forma necessária, né? Porque as pessoas antigamente pensavam que era muito luxo, ó, só quem tem é quem tem muito dinheiro, é algo caro, é algo que não é necessário, né? Eu compro ali, eu boto uma lâmpada, eu compro uma cadeira e tal, e eu acho que cada vez mais pessoas de todas as classes sociais estão vendo a importância de quanto que faz a diferença. E a iluminação, ela pode ajudar muito, como ela pode atrapalhar muito em relação ao bem-estar, ao dia a dia, né? A funcionalidade de uma casa, por exemplo, você trabalha com uma intensidade, com a quantidade, falar dessa forma, que todos vão entender melhor, de iluminação num plano de trabalho, e aquilo ali pode te deixar cansada mais rápido. A sua produtividade ela vai ser menor, né? Com também a questão da temperatura de cor. Você pode botar uma iluminação tão amarelada, né, vamos dizer assim, que aquilo ali vai te dar sono, porque o nosso corpo ele é voltado, né, nossos olhos, para desenvolver a atividade com estímulos. Então, se a gente falar de uma temperatura de cor que ela está querendo, o seu corpo está querendo descansar, você não vai produzir aquela atividade de uma forma adequada. Né? E que tem um retorno, né? Que você esperaria. Bom, Carol, por exemplo, se fala muito em cromoterapia. A pessoa diz, eu vou botar uma luzinha verde no meu quarto que eu vou dormir melhor. Mas é muito leigo, né, pensar dessa forma. É necessário um olhar de um design de interiores para saber qual é realmente a cor que vai dar essa leveza no ambiente, principalmente no quarto. Sim, hoje existem estudos, né, por exemplo, existem estudos chamados, tem Neurolight, que é um estudo que estuda neurociência com a iluminação. Olha, como é que a iluminação ela influencia dentro do corpo do ser humano, né? E tem gente estudando só isso, né? É algo que é realmente muito interessante, porque uma coisa que pode funcionar para você pode não funcionar para mim. Isso. Você pode ficar muito relaxada com uma cor verde para dormir e para mim pode ser algo que me deixa extremamente nervosa. Por quê? O projeto ele é algo muito pessoal.
ele é algo assim que a cor verde pode ser para uma pessoa uma cor de lembrança de algo traumático. Exatamente. Então você não pode jamais, então a gente não generaliza no sentido de, gente, isso é um projeto e isso aqui vai funcionar dessa forma para qualquer pessoa. Não, a gente faz trabalho para pessoas individuais, que cada uma tem uma necessidade diferente. Então essa questão da cor verde, por exemplo, que você citou, se ela é relaxante ou não, a gente, sim, né? Exato, mas a gente trabalha em questão de relaxante num quarto, vamos supor. Hoje a gente trabalha muito mais com a temperatura de cor. Vou usar o termo branco e amarelo, porque todos vão entender melhor, né? Que a gente consegue, o que é melhor? Dimerizar. Dimerizar, o que é dimerizar, Carol? É diminuir a temperatura e aumentar a temperatura de acordo com a sua necessidade do dia. Quando eu acordo, eu preciso de uma intensidade maior, que eu vou começar as minhas atividades. E quando eu vou terminando o dia, que eu preciso relaxar, é como se eu fosse diminuindo a minha atividade junto com a luz. A luz, ela precisa ir diminuindo junto com a minha aceleração, entendeu? Porque então, tem também, Carol, desculpa te interromper, eu lembrei assim, quando você disse a cor verde para uns pode ser relaxante, para outros trazer lembranças traumáticas. Você fez um projeto na casa de alguém, eu vou lá, eu digo, eu vou copiar, aí eu faço tudo igual, mas não pode não funcionar, porque, como você disse, são situações individualizadas. Sim. O design, ele tem esse papel também de conhecer a pessoa para desenvolver o projeto, né? Sim, sem dúvida. Além de conhecer a pessoa, conhecer o espaço para o qual está sendo projetado. Por exemplo, você pode trazer uma ideia para mim de... que eu vi, né? Exatamente em algum local, e eu chegar para você, olha, essa ideia é muito boa, mas ela não funciona exatamente assim no seu espaço, porque o seu espaço é muito diferente desse espaço que ele foi aplicado. Entendi. Mas aquilo ali, sem dúvida, e a gente trabalha em cima disso, é uma inspiração para a gente poder partir de algum local para aquilo, né? A gente pode não fazer igual, mas aquilo ali serve para a gente entender o que é que o cliente espera da gente, o que é que o cliente gosta. Uma curiosidade aqui à parte, quando eu fiz o primeiro vestibular, eu fiz para psicologia. Então eu amo, a gente estuda um pouco mais as pessoas para poder entregar o que ela espera, né? O projeto, muitas vezes, ele é um sonho, a pessoa entrega a sua casa, né? O nosso maior nicho é residencial. Então, é onde as pessoas estão todos os dias. A gente tem que entender um pouco das pessoas, sim. Tem um pouco de psicologia. Também, né? Bom, Carol, aqui no Viver Mais, a gente fala muito da questão da longevidade. O que a gente percebe quando a pessoa vai envelhecendo, que vai morar na casa dos filhos, os filhos geralmente colocam os pais já idosos no quartinho, lá no fundo do quintal. Isso tem um impacto, é importante também nessa fase da vida se preocupar com essa questão da iluminação, dos móveis, de como desenvolver isso. Você também atua, já fez algum trabalho específico para essa faixa de idade? Sim, da mesma forma que a gente faz projetos bem específicos de criança, por exemplo, já fiz projetos para criança autista, por exemplo. Existem projetos bem específicos para idosos, né? Existem normas técnicas que são respeitadas para dimensões de portas para idosos, tanto na entrada do quarto como na entrada do banheiro. Alturas, a gente sabe que em lojas existem aquelas barras, né? Você vai comprar ali e bota aquela barra pro idoso se segurar e tal. Mas você sabe qual é a altura certa daquela barra? De que forma ela deve ser colocada para ser mais... Porque uma coisa, isso é importante saber, que não é só ter os acessórios, não é só ser colocados aqui, mas a forma certa deles funcionarem. Isso, né? É o papel do design. Exato, então a gente pega, é sempre importante, por exemplo, isso... né, os filhos vão receber os pais na terceira idade para morarem juntos. Você mora numa casa de 2 andares, gente, tem que ter um quarto embaixo, né? Um quarto embaixo, que é ali onde vai ser projetado, um quarto totalmente diferente dos outros quartos, a dimensão da porta vai ser diferente, a luz, as circulações em volta, né? Então, assim, interruptor realmente muito perto, talvez tenha que ser mais baixo. Evitar tapetes, tem muito essa questão derrapantes, né, Carol? Até a questão de puxadores em armários. Isso interfere. Se você tem um puxador mais delicado que ele pode se bater e se machucar, então outros tipos, né, de coisas mais internas, né, tipos delicados.
a altura das bancadas, Meu enfim. Deus. Então, assim, é realmente um nicho muito grande para ser pensado, né? Você não pensa na iluminação, você pensa na iluminação, no conforto, na acessibilidade, nas passagens, tem tudo, né? Então, como você disse anteriormente, hoje há uma procura, um respeito pelo design de interiores. As pessoas estão sabendo qual é realmente o papel, o impacto que isso causa. Sim, Carol? Sim, sem dúvida. E eu fico muito feliz por isso, né? Por cada vez mais a nossa profissão está sendo reconhecida e respeitada. E assim, eu acho que a minha maior felicidade, eu tenho uma mãe médica, né? Eu já ia dizer. Tenho que dizer isso e dizer isso com muito orgulho. A doutora Tati Andrade, que já esteve aqui, eu ia te perguntar já para a gente concluir, como é que a filha de uma médica tão conceituada, que é exemplo, que fez psicologia e foi para o design? Então, assim, eu me identifico muito com essa parte da arquitetura, do design de interiores, mas eu queria trazer isso de uma forma que pudesse somar também a vida da pessoa. Não era fazer por fazer, porque é bonito e tal, porque a gente sabe que a nossa profissão ela é muito voltada para a estética, mas eu queria fazer de uma forma que fosse enriquecedor no sentido de a pessoa... Eu disse, olha, isso aqui é bonito, mas faz a diferença porque me ajuda no dia a dia. Você tem tido esse tipo de retorno? Quando você faz um projeto, a pessoa liga e diz... Com certeza. Oi, Carol, tô melhor, tô tendo mais acessibilidade. Gente, coisas pequenas no sentido de tipo, Carol, não sinto mais dor nas costas porque eu tenho que me abaixar nisso, porque isso aqui tá na altura certa. Olha que Agora, legal. umas coisas simples, né? Então, assim, é realmente muito prazeroso ver esse tipo de comentário, esse retorno, né? Porque vai trazer qualidade de vida às pessoas. Que bom, Carol, que você está fazendo esse trabalho. A gente espera que tenha mais respeito a esse trabalho, que as pessoas procurem mais. E para isso, você está nas redes sociais? Sim, com certeza. Nosso Instagram é Designer Carolina Andrade, lá você consegue ver muitos dos nossos trabalhos, acompanhar um pouquinho também, às vezes a gente bota algumas coisas das obras, né, que muita gente gosta às vezes de ver o antes e o depois. Antes e depois, andamento, realmente que as pessoas gostam, mas podem ir lá e nos encontrar. Designer Carolina Andrade. Obrigada, Carol, pela participação aqui no Viver Mais. E no próximo bloco nós vamos falar de um problema que atinge muitas mulheres, endometriose, e também falar sobre menopausa. A nossa convidada é a ginecologista Natália Poço. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade Equinova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, é a alegria de receber aqui a doutora Natália Poço. Doutora Natália, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Como eu disse anteriormente, a doutora Natália é ginecologista. E, doutora Natália, a menopausa é o maior caos, eu diria assim, na vida de uma mulher, doutora Natália? A menopausa ela é um marco muito importante, porque muitas mulheres entendem assim: cheguei na menopausa, não tenho mais fertilidade, e agora? O que vai acontecer comigo? E a gente tem que começar a colocar na cabecinha das mulheres de que não é um marco de fim. Porque eu não sou mais fértil, onde estará a minha feminilidade e minha vida sexual como será? Não, hoje em dia a menopausa é apenas um marco cronológico, mas a vida da mulher tem que seguir
com todas as suas nuances maravilhosas. A mulher tem que continuar se cuidando, vai continuar tendo vida sexual, pele bonita, cabelo bonito, tudo como era antes e a jovialidade até enquanto ela quiser. Existe um período que nós chamamos de perimenopausa, que é justamente os anos que rondam o fim da menstruação. A partir daí, essa mulher já tem que ser muito bem acompanhada com o seu ginecologista, fazendo exames de sangue, fazendo sua prevenção, para que, aos mínimos alterações de hormônios, nós já possamos intervir, para que ela não sinta tanto desconforto para passar por esse período. Muitas dessas queixas acontecem pela queda do estrogênio. Estrogênio. Que é o nosso principal hormônio feminino, né? Então, quando esse hormônio tem uma queda brusca, como acontece na menopausa, começam todos os sintomas. Aqueles calores que muitas mulheres reclamam que tá todo mundo bem e ela tá com calor suando, aquelas ondas de calor que sobem dos pés para a cabeça. Além disso, queixam de insônia, irritabilidade. Ai, doutora, eu era tão tranquila agora, qualquer coisa me irrita, minha família já está reclamando. Além disso, dores de cabeça, pele ressecada, ressecamento vaginal, minha vida sexual não é mais a mesma, minha libido diminuiu. Então, todas essas queixas, elas envolvem esse período da menopausa. Se fala muito em reposição hormonal. Reposição hormonal. Você é favorável? Toda mulher pode fazer para se livrar desses sintomas e realmente funciona? Pronto. A reposição hormonal, ela tem que ser muito bem indicada. Como você perguntou, toda mulher pode fazer? Nem sempre. Então, é fundamental que exista uma avaliação para ver se essa mulher ela tem condições de fazer a reposição hormonal e com qual tipo de hormônio. Porque nós também temos diversas maneiras de repor esse hormônio, de forma oral, de forma transdérmica pela pele, a partir de implantes hormonais. Então, qual seria a melhor via? Qual seria o melhor hormônio? Isso a gente só tem como saber individualizando cada caso e assim fazendo a melhor prescrição para essa paciente. Mas ela não precisa passar por tudo isso, temos muitas maneiras de resolver e, como eu falei, sempre individualizando cada caso. Quando você fala individualizando cada caso, doutora Natália, eu lembro que uma vez eu ouvi uma conversa entre amigas, qual é a reposição que você está fazendo, que a ginecologista te passou e está sendo legal, você, não, olha, está ótimo, não estou sentindo nada, e foi lá e adquiriu e comprou. Isso não é interessante, né? Não é interessante, não é interessante porque nós somos diferentes, cada uma tem um hormônio que está em deficiência mais do que o outro e a gente tem que equilibrar isso. Umas têm fatores de risco que impedem o uso de algum hormônio, outras já não têm esses fatores de risco. Temos que estudar a história familiar, aí entra a questão do câncer de mama, que é um fator que dificulta um pouco a gente realizar essa reposição hormonal. Então a gente tem que conhecer a história familiar de cada mulher, para que com isso a gente possa fazer a prescrição de uma reposição hormonal segura. E assim, a idade em que normalmente as mulheres entram na menopausa é entre 45 e 55 anos. Mas esses sintomas, durante esses 5 anos, podem ser amenizados a partir de uma orientação de um ginecologista, é assim? Exatamente, exatamente. Nosso objetivo é que a mulher passe pelo período da menopausa sem sentir tantos sintomas e depois da menopausa continue também tendo uma vida plena. Hoje em dia a gente tende cada vez mais a fazer tratamentos multiprofissionais. Multiprofissionais, Como? O que é isso? Eu preciso de um ginecologista, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um bom educador físico, porque nós sabemos que esses 3 pilares são fundamentais para manter a nossa qualidade de vida. Além da menopausa, doutora Natália, um assunto que está muito em evidência é a questão da endometriose. A gente vai falar no próximo bloco. Tome seu café antes que esfrie. Viver Mais volta já. Apoio Cultural.
Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade Equinova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil. Voltando com o Viver Mais, tomando aqui o nosso café, né, doutora Natália? Tentando ajudar as mulheres que estão nessa fase de menopausa. Doutora Natália, e a menopausa tem alguma relação com a endometriose ou não? Não, são doenças que acometem mulheres em fases de vida diferentes. Sim. Né? A endometriose, ela é aquela doença mais da mulher do período fértil mesmo. Aquela mulher que sangra, que cicla. Então, a endometriose é mulheres mais jovens e a menopausa já mulheres mais maduras. Pronto. Então, assim, a endometriose está muito em vista porque antes a endometriose era uma doença pouco diagnosticada. Então, não existia endometriose antes? Sim, existia, mas ela era pouco diagnosticada. Por quê? Porque aí vem uma questão cultural muito forte, de que a mulher tem que sentir dor. A mulher sentir dor é normal. Menstruou, não, isso menstruou, é normal. Não saiu de casa porque estava com dor pela menstruação, cólica forte, normal. Dor de mulher. E não é assim. Não é, né? Não é assim, né? Então, hoje em dia, a gente está tentando diagnosticar cada vez mais e cada vez mais cedo. Porque a endometriose, ela é uma doença que acomete 1 em cada 10 mulheres. Nossa, então, um índice alto. Né? Então, a gente sabe o quê? Que também os sintomas iniciam precocemente. Aquela menina que começou a menstruação e já sente cólica, ela já tem que ser investigada. Por quê? Eu vou tratar, então, uma menina tão nova? Sim, porque a endometriose é o que a gente chama, é uma doença benigna, mas com um comportamento maligno. Por quê? Porque é uma doença que traz muitos efeitos colaterais ruins. Desconforto cada vez maior, cólicas cada vez mais intensas e com o passar do tempo ela pode evoluir para a infertilidade. Então aquela menina que desde a adolescência sentia muita dor, não foi tratada, quando chega nos seus 25, 26, 30 anos, quer engravidar, não consegue. E ela vai se perguntar, por que eu não consigo engravidar? Se eu não tenho nenhuma doença. A dor é normal? A dor é normal, não tinha nada até hoje, o que aconteceu? E quando a gente vai ver, é uma paciente que já está acometida com múltiplos focos de endometriose, que às vezes nem a cirurgia vai resolver mais. Então, é uma doença que tem que ser investigada e tratada bem no comecinho. A cirurgia é a alternativa mais eficaz? Hoje em dia, nós temos muitas alternativas para tratar a endometriose. Por quê? Temos tratamento clínico. O principal pilar do tratamento da endometriose, eu preciso bloquear a menstruação dessa paciente. Ou seja, para ela, menstruar não é legal. Então, eu preciso bloquear essa menstruação para diminuir a inflamação na pelve dessa paciente e, com isso, eu conseguir os benefícios. Então, eu tenho que bloquear a menstruação, inicio um tratamento clínico. Se com o tratamento clínico, naquela mesma questão, 3 pilares, eu preciso do tratamento clínico, eu preciso de uma boa alimentação e preciso que ela faça atividade física para desinflamar. Se com esses 3 pilares a gente não conseguir uma boa qualidade de vida, uma melhora de dor, a gente pensa na cirurgia. Agora, você disse, doutora Natália, que 1 em cada 10 mulheres, né? Quais são os fatores assim, que contribuem para essa endometriose estar atacando tantas mulheres? Tem uma causa específica ou não? Cada caso é um caso? Não.
Assim, existem muitas teorias para tentar explicar a endometriose, porque realmente nós temos perfis diferentes de mulheres com essa mesma doença, mas a gente sabe que tem causa familiar, então aquela menina que a mãe teve endometriose, a irmã tem endometriose, tem que ser investigada, e principalmente aquelas mulheres que sangram muito, mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso, elas têm que ser investigadas para endometriose, né? E com isso ela pode também ter outros sintomas. Ai, aquela menina que chega e diz assim, doutora, além da minha cólica, quando eu estou menstruada, eu sinto dor para fazer xixi. Nossa, dá infecção urinária às vezes. Ela, como tem o foco na bexiga, eu vou sentir dor para fazer xixi. Não, doutora, quando eu estou menstruada, eu sinto uma irregularidade no meu hábito intestinal. Às vezes eu tenho diarreia, às vezes eu fico constipada, eu sinto um pouco de dor para conseguir evacuar. Então, é uma paciente que já tem um acometimento intestinal. Então, é uma doença que não acomete só o útero. Ela envolve toda a pelve, né? Então, por isso que ela tem que ser investigada desde cedo, para a gente evitar que chegue numa progressão mais grave. Você disse, mulher não é para sentir dor, aliás, ninguém, né? Por isso existem profissionais como você. Você está nas redes sociais? Sim, Qual estou. é o seu Instagram? Como é que a gente acha a doutora Natália Poço lá? O meu Instagram é @doutora Natália Poço. Lá temos muitas coisas para vocês conhecerem, muitas dicas, muitas informações sobre ginecologia. E eu sou médica ginecologista da Clínica FEMIVI, então também quem quiser encontrar a gente é só entrar em contato com a clínica. Com a clínica também. Exato. Qual é o Instagram da clínica? @Clínica FEMIVI. Pronto, então vocês seguem aí a doutora Natália Poço, a clínica, e segue Ian Gomes, jornalista, também no Instagram. Nós também temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou o programa aqui, minha conversa com a doutora Natália, você vai lá, compartilha com os amigos. Doutora Natália, foi uma alegria ter você aqui, mais Muito saúde para obrigada. todas as mulheres. Um brinde à vida. Obrigada. Viver Mais de hoje fica aqui até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.